Olá, amados do Senhor. É uma alegria muito grande podermos ministrar a palavra de Deus nesta manhã, na expectativa e no desejo de que seja uma bênção para a sua vida e que o estudo da palavra de Deus seja muito proveitoso para todos nós. Olá, amados irmãos. Fico muito feliz em retomarmos o nosso precioso estudo da palavra de Deus após essa experiência do Covid que eu e a minha família passamos. O Senhor nosso Deus nos tratou e nos restaurou a saúde. E por isso, hoje podemos e falaremos sobre o tratamento radical contra o pecado. Meus amados irmãos, em qualquer momento desta vida na Terra, sempre que examinarmos a nossa consciência, descobriremos pecados e imperfeições, um dado nada bonito, mas verdadeiro, próprio da nossa natureza. Começaremos o nosso maravilhoso estudo analisando esse título muito interessante, Tratamento Radical contra o Pecado. Então vamos rever o que é pecado. Bem, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Retaf é a palavra hebraica mais comum para pecado e significa algo como desviar do caminho, errar o alvo, no sentido de um erro ou um desvio deliberado. Amartia, essa é a palavra grega mais abrangente para pecado no Novo Testamento e na Septuaginta, e significa um desvio do caminho da justiça. Isso me faz lembrar da época do seminário teológico, onde estudamos sobre teologia sistemática, e nela uma matéria chamada amartiologia, que é a ciência que estuda o pecado, suas origens e consequências, ou, se preferir, o estudo sistemático do pecado. Pastor, como saberei se estou transgredindo a lei de Deus ou o desagradando? Isso é simples. Através da leitura da sua palavra, da Bíblia Sagrada. E isso fica muito evidente em Mateus 22, 29. E lá diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ainda em 1 João 3,4, também ouvimos o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, queridos, ao pecar, o homem rejeita a vontade de Deus em favor da sua própria vontade. Ou seja, quando pecamos, pecamos contra Deus. Não é possível ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Então, precisamos conhecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas através da sua palavra. Irmãos, observemos algumas consequências do pecado. A primeira delas é a separação de Deus. Esta é a pior consequência. Deus é bom e não pode conviver com o pecado, que é mau. O afastamento do amor de Deus leva a todas as outras consequências. Uma outra consequência, a morte. Por causa do pecado, sofremos morte física, porque somos imperfeitos e o que é imperfeito não dura. Romanos 6, 23 já vai dizer que o salário do pecado é a morte. Também tem a questão da insegurança e perda de sentido. Em Deus encontramos a nossa identidade. Sem Ele, a vida deixa de fazer sentido. Uma outra consequência é a escravidão ao diabo. Tudo que está longe de Deus pertence ao diabo. Então, tornamos-nos escravos dele quando pecamos. É o que nos diz lá 1 João 3,8. Uma outra consequência também seria problemas com outras pessoas. O pecado muitas vezes prejudica as pessoas à nossa volta e estraga relacionamentos. O título da nossa lição fala sobre tratamento radical contra o pecado. E quando eu penso em tratamento radical, eu penso em algo caracterizado por um sensível afastamento do que é tradicional ou usual, algo extremado. Logo, não estamos falando de doses homeopáticas para tratar do pecado, mas de uma ação extremada e imediata, como um ato cirúrgico, dada a importância de erradicar aquele perigo
que ameaça a minha e a sua vida física e espiritual. E a título de exemplo, eu não conheço sequer um ex-viciado em drogas que tenha sido internado numa clínica de recuperação e que tenha sido regenerado, diminuindo gradualmente o consumo de drogas. Até onde eu sei, não é assim que funciona e assim não funciona. O tratamento é radical, e nesse caso é abstinência. É cortar de vez o consumo até que o corpo não apresente mais vestígios daquela substância. Precisamos purificar o nosso corpo. Precisamos buscar a santidade para mantermos um relacionamento com Deus. Caso contrário, seremos afastados da sua presença. Deus deixou isso bem claro, desde o Éden. Havendo o homem cometido pecado, fazia-se necessário seu afastamento da presença de Deus, conforme nos relata Gênesis 3. No Antigo Testamento, todo o Pentateuco e os livros históricos deixam bem clara a posição assumida por Deus, por meio de suas exigências de santidade para o seu povo. Todo o Novo Testamento faz sentido a partir dessa crença fundamental de que o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, conforme nos aponta Romanos 6:23. Mas a boa notícia é que ainda há solução. O versículo-chave desse estudo está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele nos afirma o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, meus amados irmãos, o alvo desse precioso estudo é levá-los a uma reflexão acerca da realidade do pecado na vida dos crentes em Jesus e da necessidade de confissão, arrependimento e santidade. Havendo esclarecido que o seu propósito em escrever é que seus leitores entrem em comunhão, João agora passa a deduzir a natureza de Deus, as condições dessa comunhão. O texto base, que se encontra em 1 João, capítulo 1, versículos 5 até o 10º, nos relata o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amados, é necessário entendermos o conteúdo da mensagem, especialmente a que relata 1 João 1,5. Por que as pessoas cobram certos comportamentos dos crentes e não fazem com os não crentes? E a resposta é porque as pessoas esperam que a conduta dos crentes seja diferente. Você acha que é injusto exigir esses comportamentos do crente e dos outros não? Não, não é injusto, porque o crente deve fazer a diferença. Reparem, ele deve ser a diferença e deve fazer a diferença. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus afirma que o sal que não salga, que não tempera, não serve para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Somos chamados para fazer a diferença, para levarmos a sério que somos filhos da luz, na certeza de que nossa vida expõe toda a obra das trevas perante as pessoas, constrangendo o pecador a uma nova vida, a despertar do sono, palavra preciosa em Efésios 5, versículos 8 a 14. Não é incomum ouvir um irmão ou uma irmã se lamentando do padrão de exigência cobrado do crente. Agora, será que nos lamentamos tanto assim quando precisamos ou queremos um bom emprego ou estudar numa instituição de ensino de excelência,
cujas exigências e processos seletivos possuem um alto padrão? Meus amados, o nosso padrão deve ser sempre o padrão de Cristo. Por isso é tão alto e exigente, pois não podemos ser comparados aos padrões humanos. Essa é a diferença e por isso precisamos ser a diferença. Além do padrão de exigência cobrado do crente, vale ressaltar o fato de que quem está nas trevas vive e pratica aquilo que lhe é próprio sem nada lhe ser cobrado, pois as manchas não são vistas nas trevas. Mas quem se chega para a luz tem sua vida exposta diante da luz do Evangelho de Cristo. Não tem como ser diferente. Isso fica mais evidente ainda em João, capítulo 3, de 19 a 21. E lá diz o seguinte: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são em Deus. Queridos irmãos, todas essas ponderações reforçam e deixam mais claros o conteúdo da mensagem de 1 João 1, versículo 5. Havendo pecado, ou seja, trevas, não há presença de Deus. Andar nas trevas significa viver no pecado e nos prazeres mundanos. Aqueles que têm comunhão com Deus experimentam a sua graça e vivem em santidade na sua presença. Todos os escritos de João fluem da realidade de Deus em sua perfeição espiritual, excelência moral e transcendência absoluta. Então podemos categoricamente afirmar que, primeiro, a mensagem do Evangelho que ouvimos é que Deus é luz e nele não há trevas. Segundo, a mensagem que pregamos na condição de igreja evangélica é essa também, ou seremos pregadores de um evangelho falso. Terceira, a mensagem que faz diferença em nossa vida com Deus e nos chama à santidade também é a mesma. Não é verdade? Muito bem. Meu irmão, minha irmã, esse estudo nos aponta 3 afirmações perigosas. A primeira delas é a negação do poder do pecado. Que perigo existe em pensar que o pecado não é coisa séria? E eu vou te responder. Existe o perigo de se começar fazendo certas coisas porque todo mundo faz. Porque fazendo de pouquinho vamos conseguir manter o controle. E por aí vai. Queridos, não dá para brincar com o pecado. O primeiro grande perigo apontado no texto é o de acreditarmos que o pecado não é coisa séria. Sendo o temor do Senhor o princípio da sabedoria, não há dúvida de que a falta de temor do Senhor é o princípio da queda. Então, brincar com o pecado e não levá-lo a sério é como uma criança de 2 anos brincando com um revólver carregado. Ela não tem ideia do perigo de vida que está correndo com aquilo que ela está brincando. Reparem que em toda a carta encontraremos diversas vezes o termo condicional se. Ele nos desafia à integridade moral e ética. A comunhão com Deus inspira a coerência de nossa parte e exclui toda falsidade, maldade e impureza. A Bíblia não deixa dúvida quanto à ação do pecado, e devemos observar isso. O Senhor alertou Caim acerca do perigo do pecado, lá em Gênesis 4:7. Da mesma maneira como o Senhor Jesus alertou Pedro da ação do inimigo, Mateus 26, de 31 a 36. Ainda assim, podemos cometer o erro primário de não entender a seriedade da situação e achar que o pecado não tem toda essa força. Devemos tomar cuidado. Não podemos brincar com o pecado e muito menos brincar com Deus. É bom lembrarmos do alerta em Gálatas 6:7, que diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas se andarmos na luz, refletiremos a perfeição
de Deus na esfera humana. Isso inclui a doutrina correta, ou seja, a verdade, e a pureza moral, a santidade. Isso significa crer na verdade de Deus, conforme é revelado na sua palavra, e esforçar-nos sincera e continuamente por sua graça, para cumpri-la por palavras e obras. Sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E isso nos refere à obra contínua de santificação dentro do crente e à purificação contínua pelo sangue de Cristo dos nossos pecados involuntários. Repararam? É sempre uma questão de continuidade, a constância. Bem, querido pastor Almir, para não perder o costume, vem dar uma ajudinha aqui para a gente quanto às demais afirmações perigosas que estamos abordando no nosso estudo de hoje. Fique à vontade, pastor. Amém, amém, amém. Muito bem, então, o nosso estudo fala aqui a negação da natureza pecaminosa. Negação da natureza pecaminosa. Versículo 8, primeira epístola, né? Versículo 8, nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9, entretanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. Interessante, né? Toda a injustiça. Agora, o ensino falso, precisamos ter cuidado com ele a respeito disto, é aquele que sustenta que não temos pecado nenhum. Há um ensino falso nesse sentido. Não temos pecado, não temos pecado nenhum. Então, ter pecado significa mais do que pecar. E inclui a ideia do princípio do qual os atos pecaminosos são as várias manifestações, segundo Brooke fala sobre isto. Expressa a ideia de responsabilidade. Responsabilidade pelos pecados cometidos. Responsabilidade esta, né, aparentemente, que era negada pelos mestres gnósticos. Como fazem hoje, né? Também fazem hoje aqueles que dizem que o pecado é apenas, tão somente, uma doença ou uma fraqueza devido à hereditariedade. Herdamos de Adão, herdamos dos nossos pais, né? Nossos avós, então a gente peca também. Não há responsabilidade sobre nós, porque isso aí foi herdado, né? Foi herdado devido ao ambiente. Eu trabalho num ambiente muito corrompido e corrompível. Por isso eu peco. São as desculpas, né? São as desculpas. A necessidade ou a coisas tais, de modo que é o destino do homem. E, portanto, não falta sua. É o destino. Eu tenho um amigo conhecido, né? Que ele me disse que o seu pai morreu aos 58 anos de efizema pulmonar, de tanto cigarro. A sua irmã também morreu disso. E ele, há 15 anos, também tem efizema pulmonar. E sabe que vai morrer disso. Ele é um bom religioso. Mas ele disse que isso aí é missão.
Eles vieram com essa missão. Você já pensou se todos os pecadores da face da terra, de hoje e de ontem, tivessem a missão de morrer disso ou daquilo e não pudessem evitar? Neutralizando ou cancelando, né? Assim o poder, a eficácia da cruz. Mas eles acham que isso aí é o karma. Isso é a missão. Eles têm que passar por isto. Meus irmãos queridos, o texto é maravilhoso. E há um outro perigo muito sério que ataca especialmente os crentes. É o de acharmos que não temos pecado. Há pessoas que acham que são tão santas que não pecam. A ação do pecado não existe em suas vidas. É uma coisa triste isso aí, né? E chegamos a acreditar totalmente que pecado é cometido apenas pelos não crentes. Pelos não crentes. Ou pelos descrentes, né? Ou que só se pode considerar como pecado certos tipos grosseiros de desvios morais, vícios perigosos, né? E é uma tristeza, né, quando pensamos assim. E há muitos que chegam ao ponto de acreditar, né, que não temos pecado nenhum. E isso é verdade. Nos dias de João era realidade. Há muitos que se achavam santarrões, né? Santarrões. E, na verdade, todo aquele que assim pensa também está declarando-se um mentiroso. Então diz a palavra que aquele que diz não pecar ou não ter pecado é mentiroso. Mentiroso. Então, irmãos queridos, jamais podemos perder de vista, né, que o que nos diferencia do não crente é a consciência, né? É o Espírito que em nós habita. Ele que nos indica que precisamos melhorar nisto ou naquilo, erramos nisto ou naquilo, e é Ele quem vai fazer a obra da santificação, desde que nós permitirmos, ou de que nós permitamos, né? Ele quer fazer a obra, mas nem sempre nós permitimos, né? E precisamos ter a consciência de que o pecado, ele está aí. Ele está aí. O apóstolo Paulo fala, não é, em Romanos 3:23, que todos pecaram. Ou seja, em Adão, todos pecaram. E todos continuam pecando. Porque este pecado está instalado no mundo pelo nosso pai Adão, que pecou, permitindo assim a instalação desta semente maldita, e assim passando a todos os homens, né? Então precisamos cuidar disto, porque a vigilância contra o pecado ainda é o único meio de evitarmos não o pecar, mas evitarmos estar pecando, ou sermos, como diz alguém, pecadeiros, né? Aqueles que pecam e pecam e pecam. Ou aqueles que pecam hoje, pedem perdão, amanhã voltam a pecar, pedem perdão, e vão assim, né? E vão assim. Como se a santificação não fosse um processo, um crescendo na vida do crente, né? Porque se eu peco hoje, peço perdão, mas peco de novo, então o perdão de hoje ele ficou perdido. Porque amanhã eu preciso de perdão de novo, pelo mesmo pecado. Não. Precisamos estar sempre buscando atualizar a nossa condição de pecadores. Não pecando de maneira repetida, né? De maneira repetida. De maneira quanto mais. Ou seja, repetidas vezes as mesmas coisas. Pedindo a Deus, pecando, pedindo a Deus, pecando. Aí acaba se tornando uma prática, né?
um cotidiano desagradável e reprovável diante de Deus. Não é? Negação das ações pecaminosas. Negação das ações pecaminosas. O versículo 10 nos fala: se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não está em nós. Porque nós somos mentirosos. Nós estamos dizendo que não pecamos, quando o próprio Deus afirma que nós pecamos. Então nós somos mentirosos e também fazemos Deus mentiroso. Por isso é muito necessário que nós tenhamos cuidado com essas negações, né? Essas negações a respeito da situação espiritual de cada um. Porque é como diz a palavra, né? Deus, Ele não gosta de alguém que desrespeite a sua santidade. Ele odeia isto. Né? Então, irmãos, uma outra afirmação perigosa, né? Perigosa, e eu até gostaria de ver, desculpem, aqui consiste exatamente em dizer que não temos pecado, ou não temos cometido pecado, quando a Bíblia ela afirma isto. E com efeito essa pretensão, a impecabilidade, né, ela faz de Deus um mentiroso, porquanto, fora de passagens específicas da palavra de Deus, de que todos nós somos pecadores, a palavra de Deus afirma isso aí, né, que implica de todo homem ser um pecador, e é exatamente por isto é que se reclama um Salvador. Porque eu sou um pecador, eu necessito de um Salvador, de um perdoador, um remidor, aquele que venha perdoar os meus pecados, lavá-los, de modo que eu possa me tornar um filho de Deus. Né? Então é interessante isto. Negar isto, irmãos, é rejeitar a palavra de Deus. É rejeitar a palavra de Deus. Né? Contrariamente a tais ensinos, o João lhe quer apresentar a verdade. Considera o fato de os crentes não serem perfeitos. Eu e você não somos perfeitos. Não somos. Por isso, então, ele considera este fato do perdão. O fato de sermos pecadores. Todavia, não considera isto como coisa, né, em que se deva ter prazer. Não. Não. Porque o seu propósito em escrever é de que não pequemos. O propósito da carta, desta primeira epístola, é que não pequemos. Mais à frente vamos ler: filhinhos, estas coisas vos escrevo a fim de que não pequeis. Não pequeis. A palavra de Deus, ela é para nós um manual. Né? Um manual nos mostrando como deve ser o nosso comportamento de vida, nossa maneira de viver, visando o não pecar. Visando o não pecar. Então isso é muito importante que tenhamos isto em mente, não é? Não pecar. Então uma outra afirmação, não é, perigosa e ainda mais sutil, não é? Entendemos que somos pecadores, precisamos. Eu apenas estou dizendo que não faço essas coisas. É engraçado, né? Como eu não peco como o outro, eu não sou pecador. Só ele é, porque ele peca, ele rouba, ele mata, ele mente, ele faz isso, faz aquilo. Eu não faço nada disso. Então eu sou santo. Pecador é ele. Não, não. Não devemos olhar assim. A palavra de Deus conceitua o pecado como falha, como falta. E é muito interessante observarmos isto, né? O pecado, ele é para nós
algo impeditivo de um andar e de um comungar com Deus. Impeditivo. Né? Nós temos aí a lição lá sobre o nosso irmão Adão, andou com Deus enquanto não pecou. Quando ele peca pela primeira vez, ele se esconde, ele se afasta de Deus. Então o pecado ele é um impeditivo à comunhão. Precisamos cuidar disso, porque o Senhor Deus, Ele nos adverte do pecado. Sempre, sempre. Às vezes que tem o pecado, sempre vem acompanhado de um despertamento. Deus não é culpado. Ele me desperta, só que eu não atento. Eu não atento para o despertamento. Não atento. Quando o homem atenta para o despertamento de Deus, ele é feliz, porque ele pode se corrigir. Você lembra do caso de Davi? Deus manda Natã, o profeta, né, despertar a consciência de Davi. Ela estava meio cauterizada. Pecou, estava cauterizado com o seu pecado. Ele estava aclimatando-se ao pecado. Então Deus fala, Natã, vai lá e adverte Davi. Adverte a Davi. Natã vai a Davi, conta lá uma ilustração, né? Uma ilustração, e Davi, no seu senso de justiça, ele já diz qual devia ser a punição para aquele homem. E Natã vai dizer, ó, esse homem é você, este homem é você. Então, irmãos, nós como servos de Deus, nós temos em nós a consciência do pecado. A consciência do pecado. Nós sabemos quando estamos e como estamos errando. E certamente que esse Espírito Santo que habita em você, ele vai despertar em você a consciência do pecado. Assim como fez com Adão. Volto a repetir. Adão pecou e foi despertado do seu erro e logo correu e se escondeu. Porque o seu erro, a sua consciência lhe disse, olha, você quebrou a comunhão com Deus. Ele corre e se esconde. E aí, nesse momento, irmãos, vai terminar a primeira dispensação humana, que é a dispensação da inocência. Até ali, Adão era inocente. Ele vivia na inocência. Mas quando ele erra, quando ele peca, a dispensação da inocência se rompe com ele, porque ele agora já é uma pessoa não mais inocente, mas sim consciente. Consciente. Isto é maravilhoso, não é, irmãos? Nós pensamos sobre isto aí. Maravilhoso, maravilhoso. E um de nossos grandes desafios, meus irmãos, diários, né, podemos dizer assim, está em pedir ao Senhor que nos sonde, e veja se há em nós algum caminho mau. Da mesma maneira como fez o salmista, o mesmo Davi, né? Lá no Salmo 51, ele se declara pecador, se declara faltoso e falho diante de Deus, e agora no Salmo 139, ele vai pedir ao Senhor que examine o seu coração. Examine o coração. É precioso, irmãos, porque às vezes a nossa consciência ela está tão cauterizada que nós só conseguimos ver o erro do outro. Só conseguimos ver o pecado do outro. Você se lembra o caso da mulher pecadora? Olha o caso da mulher pecadora. Um monte de santarrões estava ali de pedras em punho para matar aquela mulher. Matar aquela mulher. Eles estavam com a consciência cauterizada. Não conseguiam olhar para si mesmos. Eles não conseguiam tirar o argueiro do seu olho. Mas o pecado da próxima, ou do próximo, ou daquela mulher, eles viam com facilidade. Tanto viam,
que agora querem cometer um crime ainda maior, um pecado ainda maior, que é o do homicídio. Quando Jesus fala, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum ousou atirar a pedra. Porque nesse momento, então, a sua consciência o acusou. A consciência deles os acusou. Então, irmãos, nós precisamos de duas coisas. A primeira é termos a consciência do pecado. E a segunda é termos o desejo de consertar, ou do perdão. Só essas duas coisas. Porque o restante é com o Espírito Santo. O restante é com o Senhor. Se sou pecador e reconheço meus pecados e busco ao Senhor, então eu não tenho mais problema. Não tem mais problema. É o que diz o texto. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, meus amados, o salmista, no Salmo 139, diz: sonda-me e veja, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Talvez eu tenha uma coisinha aninhada lá na minha alma, mas eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Não consigo ver. Eu preciso pedir ao Senhor que sonde o meu coração e revele-me o meu pecado, para que eu possa então confessá-lo. É preciso fazer isto, é preciso fazer isto. Então, na verdade, o que Davi está querendo, ele está querendo uma autoavaliação, um autoexame. Ele faz uma autoavaliação, mas não é o bastante. Não é o bastante. Minha autoavaliação nem sempre é o bastante. Pode ter pecado tão arraigado em mim e que eu não consiga enxergar. Então, o capítulo 3 diz a solução de confissão. A solução é a confissão. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? O que acontece com o pecador que encontrou o caminho do arrependimento? O que acontece com ele? E quando falo do pecador, especialmente os pregadores, né? Eles gostam muito de falar do visitante, o não crente, como pecador, né? Como pecador. Mas às vezes, irmãos, o pregador é mais pecador do que o ouvinte. Desculpem. Mas eu falo isso aí de cadeira. Há pregadores, às vezes, que estão pregando uma coisa, mas às vezes tem mais pecado do que aquele que está ouvindo. Graças a Deus que o ouvinte não conhece o pregador, então ele crê na palavra do pregador. Isto é precioso. Mas é uma responsabilidade dupla, não é? É dele e de quem está ouvindo. Então, o que nós temos aqui, não é? No momento que ele entende que é pecador e recorre, ele luta, né, contra o pecado, e com o auxílio do Espírito Santo, então, ele vai procurar evitar a prática do pecado. Ele luta contra o pecado. E o Espírito Santo vai ajudá-lo. Vai ajudá-lo a ele se livrar daquela amarra, né? Aquela amarra satânica, não é verdade? Então, o que existe nos cristãos que é capaz de alertar contra o pecado? O que existe? O que existe é a consciência. O que existe é a consciência. É o conceito moral, não é? Que alerta e aponta o pecado. A consciência. O apóstolo São Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Que sentido? A mente da pureza, a mente da santificação. Nós temos esta
na nossa mente isto, não é? Maravilhoso. Então, irmãos queridos, um dos nomes usados na Bíblia, não é, para descrever Satanás é o acusador. Acusador. E diz a palavra de Deus que ele está diante de Deus, diuturnamente, acusando a você e eu. Acusando a você e eu. Acusando a você e eu. Só tem um jeito. Enquanto ele nos acusa, nós nos valermos do nosso advogado, Jesus Cristo. Então João diz que ele é o nosso advogado, é o nosso paráclito, isto é, o nosso defensor, é o nosso representante, aquele que diante de Deus vai dizer, não, ele peca sim, mas ele é um pecador arrependido, é um pecador remido. Mas, queridos, é preciso confissão. Confissão. Veja só uma coisa. Se você vai levar uma causa a um advogado, você precisa contar com detalhes o seu problema para o advogado. Você tem que revelar a ele se você fez ou não fez, cometeu ou não aquele tipo de crime. Porque ele não pode defender você em cima de omissão ou em cima de crime cometido, sem saber. Ele vai ser envergonhado e até preso lá no tribunal, por estar dizendo uma inverdade. Então não adianta, queridos. O Senhor Jesus diz, se pecarmos, devemos entrar no nosso quarto e falar com o Pai. Isto é, falarmos de coração aberto, sem omitirmos, porque às vezes nós confessamos a Deus pecados, mas não todos. Há aquelezinho que às vezes nos agrada, e a gente não quer ser perdoado daquele porque sabe que amanhã vai cometer de novo, porque ele nos agrada. Não. Não há pecadinho nem pecadão, para diante de Deus é pecado. Então a Bíblia diz, devemos confessá-los todos. Todos. Se assim fizermos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se assim fizermos. Né? Se assim fizermos. Então, meus amados irmãos, esta palavra acusador, né? Esse rótulo, né? Ou esse nome para o Satanás, porque essa é a função dele. E esse é o ministério dele, é tentar tirar da presença do Senhor aqueles que são seus. Ele não está nem aí para aqueles que andam no pecado, mas para aqueles que andam na santificação, ele tem interesse por estes. E é por isso que precisamos estar juntos, firmes, com o Senhor, para que não caiamos na sua cilada, não é? Para que não caiamos. Então, meus amados irmãos, em primeiro lugar, precisamos ser humildes. Humildes diante de Deus. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, diz a palavra, para que a seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos. Todo aquele que confessa um erro deve estar com o coração humilhado. Ninguém gosta de confessar falta. Ninguém gosta de confessar que é um fraco, que é um errado, que é um pecador, que é isso, que é aquilo. Ninguém gosta. Todo mundo gosta de contar vantagem. Mas confessar falha, não. Ninguém gosta. Mas é preciso. É preciso. Precisamos nos abrir diante de Deus, para que Ele possa perdoar nossas falhas. Se ficarmos omitindo, dá a ideia que não confiamos no perdão dele. Não confiamos, porque estamos omitindo. Significa que não confiamos no perdão dele. Então, amados, meus prezados irmãos, nós precisamos sim, em primeiro lugar, nos reconhecer pecadores, errados, e aí então buscarmos a correção com o nosso Deus. Porque na verdade então, quem desperta a consciência do cristão para o pecado? Quem desperta? Exatamente o Espírito Santo.
Ele é que nos desperta. Nós devemos ser humildes, submissos à correção do Espírito. Caso contrário, ele não poderá fazer nada por nós. Não, não poderá. E qual o caminho, então, para a restauração? Não há outro, a não ser o arrependimento. O arrependimento. Não há outro caminho. Não há outro caminho para o perdão, a não ser o arrependimento. Precisamos do arrependimento todos os dias, porque todos os dias nós estamos pecando. Precisamos. Então, o que fazer, irmãos queridos, com essa situação? O que fazermos, né? O caminho bíblico é claro e objetivo. Não há outro caminho além do arrependimento. É buscarmos ao Senhor. Então vai dizer o versículo 9. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É precioso. Temos de ter um tratamento radical com o pecado. Radical quer dizer na sua totalidade. Sem nada omitir. Na sua totalidade. Precisamos. Não é possível, então, diz o texto, não é possível crer no Evangelho sem crer no fato do pecado. Não. Pois o Evangelho é exatamente boas novas de salvação ao pecador. Se eu não reconheço os meus pecados, eu também não posso valorizar o trabalho de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim. Se eu não sou pecador, de que adiantou ele morrer? Por qual motivo ele morreu, se eu não sou pecador? Agora, quando eu sou pecador, mais e mais eu valorizo o sacrifício dele. Mais e mais. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa aquilo que Jesus fala. Daquele fariseu que entra no templo, peito empolado, dizendo que ele era o tal, que ele não era igual a fulano e fulano e fulano, porque ele era um santo, porque ele entregava o dízimo e até do tempero da horta. Aí vem o outro, com tanto pecado, que nem tinha condição de levantar a cabeça ao céu. Só sabia bater no peito e pedindo perdão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí Jesus diz que aquele fariseu saiu do mesmo jeito que entrou. Mas aquele outro saiu justificado. Meu irmão querido, abramos nosso coração, rasguemos nossa alma diante daquele que pode nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, porque Ele é fiel e justo. Ele diz que se houver transparência, se houver lealdade, se houver honestidade na minha confissão, Ele é fiel e justo para me perdoar de todo pecado. Então diz a palavra do Senhor o quê? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro jeito de sermos justificados, a não ser pela confissão, a não ser pelo arrependimento. Mas, uma vez confessado o pecado, uma vez arrependido de coração, não há limite para o perdão de Deus. E a paz volta a reinar. Porque é o pecado que faz a inimizade entre o homem e Deus. No momento que o homem aceita Jesus como Salvador, esta inimizade dá lugar à amizade, dá lugar à paz. E então volta-se ao estado da inocência, lá do Éden. Porque agora nós não temos mais em nós a malignidade do pecado. Continuaremos pecando, mas não com a omissão, não com a rebeldia, mas agora com a consciência de que precisamos estar em comunhão com Deus através da confissão diária,
através do arrependimento, através do conserto. Meus amados, concluindo então essa nossa lição maravilhosa de hoje, profundo sentimento de humildade, alegria e amor deve tomar conta de todo o nosso ser diante da obra extraordinária da expiação de Cristo na cruz. Isto é precioso. Da mesma maneira devemos então tomar um profundo compromisso no sentido de viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno, para o seu inteiro agrado, de modo que o seu nome, precioso nome, seja honrado em nossa vida e em todo o nosso procedimento. Diz a palavra de Deus, né? Romanos 6:2. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Se morremos para o pecado, como viveremos nele? Como? Então, irmãos queridos, encerrando assim nossa lição, nós vemos que um dos conceitos bíblicos e teológicos sobre o pecado é de que pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo que Deus determinou para o ser humano. O alvo da santificação, o alvo da comunhão. Só podemos ter comunhão com Deus se buscarmos a santificação. De outra maneira, não temos comunhão com o Pai. Não podemos ter. E então precisamos cuidar disto, porque não há outra maneira, senão esta, a de buscarmos a santificação para voltarmos à comunhão original. Buscarmos a comunhão original. Então o apóstolo São Paulo, ele termina esta lição dizendo o seguinte, em Romanos 8:13, ele vai dizer para você e eu o seguinte, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós queremos viver em Cristo. Se queremos viver em Cristo, precisamos mortificar as obras da carne, isto é, a pecaminosidade da carne. Né? Ou então, apenas seremos membros de igreja, mas não crentes do Senhor Jesus, mas não filhos de Deus. Porque o Filho de Deus é aquele que é justificado pela fé e pela obediência. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Pastor Paulo, chega para cá para nós encerrarmos esse belo estudo, né? Muito bom, pastor. Meus amados irmãos, não devemos brincar com aquilo que pode nos afastar da presença de Deus ou até mesmo nos matar, não é verdade? Isso é muito sério. Permanecemos em constante vigilância e oração, pois em Cristo somos mais do que vencedores. Que o Senhor abençoe você e a sua família e até o próximo precioso estudo da Palavra de Deus. Amém. Amém.